Olá pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo especial, foi um pedido do pessoal do Facebook e eu só quero conversar com vocês alguns pontos sobre esse vídeo. Ponto número 1, ao invés de tratar um texto, eu preferi tratar aqui um vídeo porque eu acho textos muito engessados e eu achei que um vídeo fosse conseguir mostrar um pouco melhor a forma como o alemão, digamos assim, realmente se comunica, então ia ficar um pouco mais natural para vocês entenderem como realmente a comunicação se dá no dia a dia. Esse vídeo também está separado em 3 pedaços, tá? O primeiro é o vídeo com legenda, o segundo vídeo sem legenda, e aí a gente vai fazer a análise de como fica tudo isso comparando do alemão para o português e vocês vão ver. Então, eu preciso que vocês me deem aí um feedback para eu saber realmente se da forma como eu abordei é a forma que vocês esperavam, né, que vocês queriam ver esse conteúdo, ou se vocês gostariam que eu colocasse mais um quarto ponto e realmente analisasse a questão gramatical, né? Por que, sei lá, em algum lugar tem o mia, por que o verbo tá no final. Eu já tentei mais ou menos abordar isso conforme eu tentava fazer uma correlação entre o alemão e o português, mas se vocês quiserem, deixa aqui embaixo, então, nos comentários que vocês querem que eu trabalhe mais isso. E de maneira geral, né, gente, curtiram, por favor, dá um like, se inscrevam no canal e me deixem dúvidas, me deixem comentários, que é sempre útil, e ideias também, ok? Viel Spaß! Tschüss! Mein Name ist Tim. Ich habe die besten Eltern der Welt. Raus aus den Federn! Im Büro ist Eltern-Kind-Tag. Wirklich? Es gab nur uns 3, die Templetons. Das Leben war perfekt, bis zu jenem schicksalhaften Tag. Tim, sieh mal, wer hier ist. Das ist ein neuer kleiner Bruder. Er nimmt das ganze Haus in Besitz. Seht ihn euch an. Er trägt einen Anzug. Er ist wie ein kleiner Mann. Und er hat einen Aktenkoffer. Findet das hier sonst keiner, keine Ahnung, irgendwie verrückt? Du hast Lamilam mit dir rumgeschleppt, bis du 6 warst. Hier geht's nicht um Lamilam. Glaub mir, eines Tages wirst du ihn von ganzem Herzen lieb haben. Niemals. Ich mache jetzt schon große Fortschritte mit den Eltern. Oh, das übliche Vorgehen. Schlafentzug, Hungerstreiks. Sie sind extrem verwirrt. Aber der Junge könnte mir auf der Spur sein. Hände hoch, Baby. Kurzpupskacker! Ich regle das mit dem KIND. Du kannst sprechen. Gugu Gaga. Nein, du kannst richtig sprechen. Schön. Ich kann sprechen. Mal sehen, ob du zuhören kannst. Besorg mir einen doppelten Espresso und guck, ob man hier irgendwo anständiges Sushi kriegt. Ich würde töten, wenn ich dafür eine Spicy Tuna Roll kriegen würde. Und du gönn dir auch was Schönes. Wer bist du? Sagen wir einfach, ich bin der Boss. Wart's nur ab, bis Mom und Dad das rauskriegen. Powernap. Wo waren wir? Mein Name ist Tim. Ich habe die besten Eltern der Welt. Raus aus den Federn! Im Büro ist Eltern-Kind-Tag. Wirklich? Es gab nur uns 3, die Templetons. Das Leben war perfekt, bis zu jenem schicksalhaften Tag. Tim, sieh mal, wer hier ist. Das ist ein neuer kleiner Bruder. Er nimmt das ganze Haus in Besitz. Seht ihn euch an. Er trägt einen Anzug. Er ist wie ein kleiner Mann. Und er hat einen Aktenkoffer. Findet das hier sonst keiner, keine Ahnung, irgendwie verrückt? Du hast Lamilam mit dir rumgeschleppt, bis du 6 warst. Hier geht's nicht um Lamilam. Glaub mir, eines Tages wirst du ihn von ganzem Herzen lieb haben. Niemals. Ich mache jetzt schon große Fortschritte mit den Eltern.
Oh, das übliche Vorgehen. Schlafentzug, Hungerstreiks. Sie sind extrem verwirrt. Aber der Junge könnte mir auf der Spur sein. Hände hoch, Baby! Kurzpupskacker! Ich regle das mit dem KIND. Du kannst sprechen! Gugu Gaga. Nein, du kannst richtig sprechen! Schön. Ich kann sprechen. Mal sehen, ob du zuhören kannst. Besorg mir einen doppelten Espresso und guck, ob man hier irgendwo anständiges Sushi kriegt. Ich würde töten, wenn ich dafür eine Spicy Tuna Roll kriegen würde. Und du gönn dir auch was Schönes. Wer bist du? Sagen wir einfach, ich bin der Boss. Wart's nur ab, bis Mom und Dad das rauskriegen. Powernap. Wo waren wir? Então vamos lá. Esse aqui então é o terceiro momento, né? A gente já viu então o vídeo com a legenda em alemão, o vídeo sem a legenda, mas aí né, com a opção de assistir, de ver a legenda pelo próprio YouTube. E agora então a gente vai fazer uma análise, frase a frase, de como seria uma tradução, digamos assim, do que está sendo dito e o quanto isso muda, né, entre a colocação das palavras e se é que em alemão a gente fala a mesma coisa que a gente usa em português, né, e vocês vão perceber que em muitos casos não é usada a mesma coisa, ok? Então assim, vocês vão perceber que realmente tem muitos casos em que não tem como você fazer uma tradução literal, né, a gente precisa realmente entender que muitas vezes é diferente, né? Os idiomas têm formas diferentes de expressar certas coisas. Então vamos começar ali, ó, com a primeira frase, que é o Mein Name ist Tim. Perceba que aqui ele segue muito bonitinho, né? Ó, o meu nome ist Tim. Então tem frases que sim, que vai dar pra gente traduzir, inclusive a ordem vai ser igualzinha. Vocês vão perceber, né, que eu coloquei várias cores aqui para vocês conseguirem reconhecer, né, onde estão as palavras dentro da frase. Vocês vão perceber que aqui no início, ó, tá tudo muito bonitinho, ó, a mesma coisa com a de baixo. Ich habe die besten Eltern der Welt. A mesma coisa, essa frase que tá bem bonitinha na ordem, tanto em português quanto em alemão, ó. Perceba que as cores estão acompanhando, né? Obviamente ali no habe tem o apóstrofe, por quê? Porque eles comeram o E, né? Esse é o tipo de coisa que acontece muito quando a gente tá falando, né, numa linguagem mais informal, ok? Assim como em português, muitas vezes a gente come o sujeito e diria tenho, né, eu faço. Pro eu, menos, mas para outras pessoas a gente acaba usando bastante, ok? Então, ich habe die besten Eltern der Welt, eu tenho os melhores pais do mundo. Ok? Enfim, depois vai ficar aqui para vocês poderem parar e analisar, ok? Se vocês acharem que precisa aqui, que vocês querem realmente entender a estrutura, mas aqui é sujeito, verbo, complemento, né? Sem muito mistério. Aí perceba que já no próximo aqui, ó, raus aus den Federn, a coisa muda um pouco, porque quem conhece sabe que aqui a tradução literal não tem nada a ver com hora de acordar. Porém, é essa mensagem que eles querem passar aqui. Quer dizer, o Tim estava na cama, né? Chegam os pais ali e falam para ele raus aus den Federn. Literalmente falando, raus aus den Federn seria para fora das penas, né? Porque antigamente os travesseiros, a cama, tudo era com pena, ok? Mas enfim, aqui, se você em português colocasse aqui fora, saia das penas, tipo, hein? Não faz sentido nenhum, né? Então sim, então aqui a gente traduz de uma maneira um pouco mais livre, né? Uma tradução livre, que é hora de acordar. Seguindo aqui então para os próximos 3. Im Büro ist Eltern-Kind-Tag. Certo? Então você percebe que aqui já começou a mudar um pouquinho a ordem. Começa igual, im Büro, no escritório. O verbo também, lembrando que o alemão, né? O verbo sempre vem ali em segundo lugar, ist. E aí percebe que aqui agora tem uma inversão. Em português a gente fala dia primeiro, em alemão o dia tá lá no final. E aí Eltern-Kind, percebe que aqui em português a gente tem que explicar, né? Em alemão tá escrito só pai, filho, né? Agora se você colocar em português é dia de pai e filho no escritório,
não faz sentido nenhum. Em alemão faz sentido, em português não. Então em português a gente tem que explicar, né? De levar o filho, né? Então lembrando de novo, né? Nem sempre dá para traduzir literal, por isso que é importante entender a estrutura inteira, né? Então aqui, ó, percebe que aqui começou realmente a inversão, né? De muitas frases na hora que você vai traduzir do alemão para o português. E aí o clique aqui também, né? Que a gente pode, geralmente é realmente, mas em português você não fala realmente aqui, né? Então aqui a gente fala sério? E aí ele segue, né? O Tim segue aqui, tadinho. Es gab nur uns drei, die Templetons. Percebe que aqui também, ó, em alemão, como o verbo tem que ficar, né, ali no segundo lugar, né? Então tem o es e o gab, que a gente vai traduzir ele como havia, né? E o nur, que justamente como ele veio, né? Tinha o sujeito e o verbo ali, es gab, que eu ali só coloquei porque em português esse é um dos casos em que a gente não coloca o sujeito, né? A gente só diz havia, existia, né? A gente não sente a necessidade de colocar o sujeito ali, quem é que havia, quem é que existia. O alemão sim, por isso que ele colocou o es. Nua, só, somente. Então aqui em português a gente coloca o só primeiro, né? Só havia uns drei, aí ele segue de novo, né? Nós três. Die Templetons, os Templetons. Ok, seguindo aqui, então. Das Leben war perfekt. A vida era perfeita. Perceba que aqui também, né? Seguiu bonitinho. Bis zu jenem schicksalhaften Tag. Aqui de novo, inverte por quê? Porque em alemão, todo adjetivo vai vir antes da palavra que ele tá dando, né? Uma qualidade que ele tá mudando. Então perceba que aqui também, ó, ele pegou o bis zu, em português a gente vai traduzir só como até. Jenem, que aqui a gente vai traduzir como aquele. Schicksalhaften, o fatídico, né? E Tag, que é o dia. Ok? Aí vem lá, né? Tim, sieh mal wer hier ist. Aqui de novo você vai perceber que vai praticamente manter, né, a ordem. Só que lembra que, então vamos lá, ó. Sieh mal, que seria tipo um possessivo, não, é um imperativo, que em português também vai ficar no imperativo, veja, sieh mal, lembrando, né, que o alemão tem essa mania de botar mal pra tudo. É como se ele quisesse dizer, ah, eu juro que é só uma vez, não é sempre. É só agora, é um negocinho, tipo, ah, é só uma exceção aqui, não estressa, não. Então, sieh mal, wer, quem. Aí perceba que aqui vai vir o hier primeiro e ist depois, né? Então, quem aqui está, basicamente o alemão coloque, não quem está aqui. Ok? Mas de resto, segue tudo bonitinho. Das ist dein neuer kleiner Bruder. Aqui de novo, né? Ele segue basicamente a mesma ordem. Das, esse, ist, é, dein, seu, neuer, novo, kleiner Bruder, que aqui a gente coloca em português uma palavrinha só, irmãozinho, né? Irmão pequeno. Aí seguindo, nimmt das ganze Haus in Besitz. Também aqui, né? Praticamente. Agora perceba que aqui, ó, o está dominando do português, aqui eu separei ele em dois. Nimmt in Besitz. Ok? Então tem que cuidar com isso também, né? Porque se você fosse traduzir literalmente, você diria, ele pega a casa toda em posse. Tipo, não faz sentido, né? Então sim, por isso que tem que cuidar muito na hora de traduzir, né? Você tem que olhar a frase inteira, analisar e aí tentar dar um sentido ou fazer uma tradução para que fique mais próximo, né? Do que você usaria no português. Então, ele está dominando das ganze Haus, a casa inteira. Aí aqui vem de novo o imperativo. Seht ihn euch an. Perceba que o euch aqui nem aparece, né? Porque aqui ele tá falando olhem vocês para ele, né? Que geralmente no imperativo nem poderia acontecer, né? Seria só realmente seht ihn an. Mas como aqui ele é um reflexivo,
né? Dá para usar ele como reflexivo, tem esse euch ali. Mas então sim, em português como não tem, a gente não coloca, ficou só olha para ele ou olhe para ele, ok? Como vocês preferirem. Seguindo aqui então, lembrando, né, gente, ficou dúvida, não entendeu, dá pausa, volta, deixa nos comentários, deixa a pergunta, ok? Não precisa ficar dúvida nenhuma, vocês podem realmente aqui, eu fui separando por 2, 3 frases, justamente para também dar tempo de vocês ficarem, olharem, analisarem, ficar um tamanho bom aqui também, para vocês conseguirem acompanhar. Então vamos lá. Er trägt einen Anzug. Aqui de novo ficou bonitinho, né? Ele, trägt, usa, ou tá portando, trajando, né? Einen Anzug, um terno. Er ist wie ein kleiner Mann. Percebe que aqui o wie ein kleiner Mann, em português a gente traduz simplesmente aqui como um homenzinho, um homem pequenininho, a tradução literal, né? Ele é como um pequeno homem. Em português a gente tem uma palavra para um pequeno homem que é um homenzinho, certo? Então, ele ist um homenzinho, wie ein kleiner Mann. Und hat einen Aktenkoffer. E ele tem uma maleta, né? Então, quer dizer, o time tá estranhando, né? Como assim, um bebê tá vestido de terno, né? E tem uma maleta. Tipo, não faz muito sentido, né? E aqui, de novo, ele seguiu bonitinho a ordem. Então, percebe que às vezes sim vai funcionar quando a gente vai fazendo frases muito pequenas e diretas. Sim, é tranquilo, né? Pra fazer a tradução, até pra gente criar a frase, né? Aí, agora, quando a gente começa a querer inovar, né? Fazer umas frases mais complexas, aí sim a coisa começa a brincar um pouco mais. Por exemplo, aqui, ó. Findet das hier sonst noch keine Ahnung. Percebe que aqui, ó, começou a dança das cadeiras, né? Porque, ó, o que a gente vai começar como mais ninguém, tá lá no meio, quase no final, né? Sonst noch keiner. Certo? Porque aqui, lembrando que ele aqui tentou fazer uma pergunta, por isso que ele começou com o verbo, né? Lembrando da regra, né? Que as perguntas vão começar com o verbo. Em português não existe essa regra, por isso que aí aqui a coisa deu uma virada, uma girada, ok? Então, findet das hier sonst noch keiner. Mas ninguém acha isso. Aí ele keine Ahnung. Keine Ahnung geralmente seria, a tradução do keine Ahnung seria eu não tenho a menor ideia. Porém, nesse contexto, o correto, né, você falar, não tenho a menor ideia, não faz sentido. Então, por isso que aqui, né, o sei lá, tipo, sei lá, né, irgendwie verrückt, meio estranho, meio doido. O irgendwie também aqui daí para colocar um pouco, né, de alguma forma. Mas, enfim, soa mais natural para o português colocar um meio aqui. Aí lá vem, né, a resposta do pai. Du hast Lamilam mit dir rumgeschleppt, bis du 6 warst. Então, percebe que aqui ele vai manter também razoavelmente bonitinho a ordem da frase. É o du, você. Aí, só lembrando, né, que como aqui a gente está usando o perfect, então o verbo vai separar em 2. Hast rumgeschleppt, porém em português não separa, então vai ficar carregava, né? Lamilam, que é o nome da ovelhinha, né? A sua ovelhinha, que eu não sei em português como é que eles traduziram o nome da ovelhinha dele. Mit dir, com você. Aí a gente vai pro bis até do você. Aí aqui onde inverte, né? Como aí aqui o segundo verbo, o último verbo, né? Vai pro final. Em português não tem essa regra. Então, e em português a gente usa o verbo ter, em alemão a gente usa o verbo ser e estar, né? Quando tá falando da idade. Então, sim, aqui há uma pequena mudança também. Seguindo aqui. Hier geht es nicht um Lamilam. Aqui de novo, né? Vai seguir bonitinho. Hier, aqui, ou isso. Geht es nicht, né? Não se trata. Percebe que aqui há uma grande mudança de preposição, né? Em alemão a gente vai usar o em português a gente usa o de, né? Então aqui não se trata da Lamilam, ovelhinha,
ok? Então, você percebe que a ordem em si acompanha, porém tem que cuidar com isso, né? Nem sempre as preposições também são usadas da mesma forma em idiomas diferentes. Então, em alemão eles usam o aqui, né? Es geht né? Se trata. A questão é que o alemão usa o a gente usa o de, né? Glaub mir, confia em mim. Eines Tages, um dia. Aí aqui também há uma inversão, ó. Wirst du ihn vom ganzen Herzen lieb haben. Desculpa. Então percebe que aqui de novo, né? O verbo que começa ali no wirst, né? Porque é o futuro. Wirst lieb haben. Em português a gente joga aqui tudo junto. Vai amar. E aí, claro, amar. Mas no caso aqui, como é ihn, é ele. Então a gente já juntou aqui. Vai amá-lo, né? Vom ganzen Herzen. Em alemão a gente diz de todo o coração. Em português a gente tende a falar do fundo do seu coração, né? De novo, traduzir literalmente aqui ia ficar estranho. Então sim, por isso que a gente tende às vezes a né, fazer traduções mais livres, porque a tradução literal aqui realmente ficaria estranha. Seguindo aqui, gente. Niemals. Nunca. Essa é fácil, né? Aí segue a outra cena, né? Que é o bebê falando lá no telefone. Sie sind extrem verwirrt. Aí de novo aqui também segue bonitinho, ó. Eles estão extrem verwirrt, extremamente confusos, desorientados. Tranquilinho também. Aber der Junge könnte mir auf der Spur sein. De novo aqui, né? O alemão separa sempre, né? Quando tem verbos com mais de um item, digamos assim, né? Ele vai separar, um vai lá pro final geralmente, e o português não. O português deixa eles juntinhos, então é aqui onde há uma diferença, mas senão também ele segue bonitinho, ó. Aber, mas, der Junge, o garoto, könnte sein, poderia estar, mir auf der Spur, na minha pista, na minha cola. Ok? Aqui de novo, né? No mir auf der Spur não tem como traduzir literalmente, não faz muito sentido. Mas mir auf der Spur, a gente em português fala na minha pista, na minha cola. Hände hoch, baby. Mãos, hoch, pra cima, bebê. Também bonitinho na ordem aqui, uma tradução também razoavelmente literal. Ich regle es mit dem KIND. Aqui também ficou bonitinho, ó. Ich regle es, eu acerto isso. Mit, com, dem, KIND, garoto, criança. Ok? Seguindo aqui. Du kannst sprechen. De novo, lembrando que aqui, né, o können, a gente acaba usando ele em alemão de uma maneira diferente do português. Então, muitas vezes, ao invés de traduzir como você pode falar, a gente vai traduzir ele como saber, né? Porque é uma habilidade que a pessoa desenvolveu. Então, aqui a gente não traduziria como você pode falar, e sim como você sabe falar, né? Afinal, ele é um bebezinho, acabou de, né, chegar, mas ele já tá ali se comunicando no telefone. Aí ele fala: Nein, du kannst richtig sprechen. Também aqui, né, ele vai, em alemão, separar os verbos, e em português a gente junta, né, o kannst, do saber, que a gente vai trazer como saber, e o sprechen, falar, a gente em português coloca um do lado do outro e o alemão separa, né, lembrando da regra, os modais, o modal conjuga, o outro verbo vai pro final da frase, ok? Então, nein, não, du kannst, você sabe, richtig sprechen, falar direito. Aí o bebê responde, né, schön, ich kann sprechen. O schön geralmente a gente traduz como bonito, mas aqui não, né, não tem sentido traduzir como bonito. Eu sei falar. Não, aqui ele realmente está trazendo sentido, beleza, tá, você me pegou, né, tipo, tá, eu confesso. Ich kann sprechen, eu sei falar. Aí ele segue, né? Mal sehen, ob du zuhören kannst. Frasezinha cheia de verbo, né, gente? Vamos lá. Mal sehen, vamos ver. Ob, se, do, você. Aí aqui é onde ele só inverte a ordem dos dois verbos. Zuhören kannst. Por quê? Vocês lembram, gente, da regrinha?
o modal é ele que vai conjugar. E quando aí a gente está nesse tipo de frase, que a gente chama de Nebensatz, o verbo conjugado é o último. E é por isso que aqui a gente inverte em alemão. E não é kannst zuhören, e sim zuhören kannst. Quer dizer, o verbo conjugado vai ser o último, aquele que está no infinitivo fica logo na frente dele. Ok? Então, vamos ver se você sabe escutar e não em português, né? Se fosse traduzir literalmente, escutar sabe. Ok? Besorg mir einen doppelten Espresso und. Besorg mir, consiga para mim, einen doppelten Espresso, expresso duplo, und guck, ob man irgendwo anständiges Sushi kriegt. Guck, veja, ob, se, man, que aqui eu coloquei você porque em português a gente não tem esse man, né, que seria se alguém, enfim, né, se é possível, na verdade, né, esse man ele deixa extremamente amplo aqui, né, talvez daria para ter colocado, né, veja se é possível, mas daí o resto da frase não faria muito sentido, então eu coloquei você, ok? Ó, perceba que agora, ó, tem o verbo que tá lá no final, que é o kriegt, que aqui em português a gente puxa, né, para depois do sujeito aqui é consegue, né? Por quê? De novo, porque o ob joga o verbo pro final, ok? Então, vamos lá. Ob man irgendwo, em algum lugar, ein ständiges Sushi, sushi decente, e aí o verbo que aqui em alemão tá no final, em português já tava lá no fundo, né, lá no início, conseguir. Então, guck, ob man irgendwo ein ständiges Sushi kriegt. Veja se você consegue em algum lugar sushi decente. Ich würde töten, wenn ich dafür einen spicy tuna roll kriegen würde. Dá pra perceber nesse trailer que tem muita coisa que eles deixaram do inglês, tá? Esse trailer tem várias coisas que eles não traduziram do original do inglês. Que mesmo em português, né, tem várias coisas que a gente acaba usando, trazendo, e nesse trailer fica muito, muito claro que tem muita coisa do inglês que eles não traduziram nesse trailer, ok? Então, ich würde töten. Perceba que aqui de novo, né, a tradução não dá pra ser literal, porque töten é matar, né? E em português eu coloquei, eu ficaria doido, né? Quer dizer, nossa, eu daria qualquer coisa, ok? Wenn ich dafür, perceba que eu coloquei lá embaixo com isso. Aqui é outra frase em que tem uma dança das cadeiras, tudo troca de lugar. Ó, kriegen würde, conseguisse, né, rolo de atum picante. Nen spicy tuna roll. Perceba que aqui o spicy é do inglês e até o tuna roll, né, é do inglês, né? Se fosse em alemão seria outra coisa, ok? Então aqui, né, kriegen würde, o conseguisse que tá lá em cima. Então aqui sim mudou bastante a ordem das coisas. Und du gönn dir auch was Schönes. Perceba que o do aqui, de novo, também nem aparece, ó, não tem nada ali em português em pretinho, porque em português a gente não sente necessidade, porque já tem o dia, né, que é o pra você. Então em português a gente não sente a necessidade de colocar o indicador do sujeito duas vezes. Ok? Então, und perceba que a gente coloca o também ali, né? Mas lembrando que o verbo em alemão, né, tem aquele lugar fixo. Então, o gönn dir was Schönes, compre algo legal para você. Uma tradução livre também, tá? Porque o gönn dir, dependendo da frase e do contexto, a gente vai ter que traduzir como coisas muito diferentes. Ok? Porque é uma ideia que ele passa, né? De se dar um presente, seja um presente físico ou realmente, sei lá, gönn dir was Schönes. Dependendo do contexto, pode ser, sei lá, a pessoa relaxar, tomar um banho de banheira. E no caso aqui, como ele estava indo comprar comida, né? Então, sim, ele tá falando, compre algo legal pra você, sei lá, uma comida gostosa ou alguma outra coisa com o que sobrar do dinheiro. Tá quase no final, gente. Aí, né, vem a outra cena e o menino pergunta, wer bist du? Então aqui ele também segue bonitinho, quem é você? Sagen wir einfach, ich bin der Boss.
Então aqui também, né, segue a ordem, basicamente, só porque em alemão ele vai usar o sagen wir, e em português a gente não coloca o sujeito nós, a gente só diz digamos, einfach, simplesmente. E aí aqui em português a gente sente a necessidade do que perceba que ele não está em alemão, né? Em alemão eles só dizem, digamos, simplesmente eu sou o chefe. Em português soa melhor se a gente colocar o que, né? Eu sou o chefe. E o último aqui. Wart nur bis Mom und Dad das rauskriegen. De novo aqui, né? Mom und Dad do inglês ficou, né? Wart nur. Então, wart aqui em português, espere. Nur, somente, né? Bis, até. Mom und Dad, mamãe e papai, né? Das, perceba que agora assim, ó, o das em português vai lá pro final, né? O isso. Rauskriegen, descobrirem, né? Então, espere só até a mamãe e o papai descobrirem isso. Ok? Então, aqui de novo há uma pequena dança, né? Por causa, né, das regrinhas do alemão, que o verbo tem que aí ser a última coisa aqui. Ok? Ou, a nap. Wo waren wir? De novo aqui, né? A nap, eles não quiseram traduzir, o cochilo ficou em inglês, ok? Ah, um cochilo. Wo waren wir? Onde estávamos. Ok, gente? Então assim, ó, espero que tenha sido útil. Por favor, me deem um feedback, se assim tá bom, se vocês querem que eu coloque mais uma quarta parte aqui, realmente só trabalhando essa parte da gramática, do porquê cada coisa, tá? Ou se assim já foi suficiente. Tá bom? E também me digam essa imagem, acho que essa imagem tá meio estranha, acho que é preferível ficar com um quadradinho aqui embaixo mesmo. Tá bom, gente? Então, bis bald, tschüss!